Larissa De Nicoli, não como paciente, né, Lari? Mas como acompanhante de uma mini paciente. Linda, de penteado, moderno. Feliz penteado, minha filha! Nós iniciamos a introdução alimentar dela logo que ela fez 6 meses, depois de uns dias, né? Hoje ela está com 6 meses, hoje é dia 7, 6 meses e 21 dias. Então tem mais ou menos uns 18 dias, né, filha, que nós começamos. E aí nós vamos falar um pouquinho sobre introdução alimentar. Na semana passada eu abri para perguntas no meu Instagram. E a Lari vai explicar um pouquinho sobre o método BLW, que é o método que eu iniciei, com o qual eu iniciei a introdução alimentar da Melissa. E vai falar sobre tudo, com todo o conhecimento dela. Isso aí. Então, quando a gente fala de introdução alimentar, que eu lembrei que foi uma pergunta, inclusive, que mandaram, é sempre assim, né? Quando iniciar? Né? 6 meses, tem gente que fala para iniciar com 4 meses. Não, você não quer que eu flor? Aqui. Morango. Aqui. Olha o morango, filha! Que legal! Tem que tomar cuidado com o potinho. Então, assim, é interessante sempre perceber na criança, né, os sinais de prontidão, que você estavam vendo a Melissa sentada, então é a criança que já consegue se sustentar sentada, sustentar o tronco, ter o pescoço firme, não projetado para frente, nem o pescoço mole, que ela consegue fazer o movimento de pescoço. Então são sinais de prontidão. A criança já leva os brinquedos à boca, né? Os brinquedos, né? Os objetos à boca. O interesse pelo alimento dos adultos, né? Tá comendo alguma coisa, mas isso não significa que você precisa dar o alimento que você está comendo, porque senão a criança vai aguar, né? Como diziam as nossas avós. Então, a criança quer fazer aquilo que você está fazendo. Então, a vida dela é imitar os adultos que estão, os mais velhos, né? As crianças e os adultos que estão ao redor dela. Então, ela não tem nem noção, né, do que você vai comendo. Nenhuma noção. Ela quer te imitar. Então, se você depois que você já iniciou a introdução alimentar, claro, né? Você está comendo um chocolate, você pode dar uma banana para ela, não tem problema, você não precisa dar o chocolate. Então, são os sinais de prontidão, essa questão de já se sustentar, de ter interesse pelo alimento dos adultos. E a gente fala também dos 6 meses, porque tem a maturidade gastrointestinal, que é uma coisa que a gente não consegue avaliar por sinal. Então, por isso, geralmente, a gente espera, às vezes, a criança já apresenta todos esses sinais antes, mas eu pelo menos, assim, a minha conduta é sempre pedir para esperar até os 6, para a gente garantir que o intestino, o estômago, esse sistema todo vai estar apto a receber coisas diferentes. E aí, com isso, a gente consegue evitar alergias, a criança pronta, né, realmente com os sinais, mais os 6 meses, que aí a maturidade gastrointestinal, a gente consegue evitar engasgos, alergias e outras coisas. Porque a impressão que eu tinha antes de chegar nesse período da Melissa é assim, meu Deus, completou 6 meses, deu meia-noite, cadê? Vamos lá, cadê o brócolis, cadê a banana, cadê a cenoura? E não é assim, né? Na verdade, não funciona assim com todas as crianças, não necessariamente no 6º mês. Cada criança tem o seu tempo. Tem crianças que podem realmente precisar iniciar a introdução alimentar antes dos 6 meses, mas isso aí é muito particular de cada criança. Mas o que a gente vê muito é criança que ainda não está preparada e você, às vezes, assim, gera uma frustração muito grande porque a mãe prepara todo o arsenal e às vezes se frustra porque a criança não quer, ela não aceita, porque ela realmente não está pronta, né? Sendo que o mais importante da introdução alimentar é que a criança vai justamente conhecer os alimentos, ela vai se familiarizar com os alimentos para que a partir do 1º ano de vida realmente ela coma. Então, assim, ela continua dos 6 meses até os 12 meses recebendo ou leite materno ou a fórmula e o leite materno ou a fórmula ainda continuam sendo... Então, no caso da Melissa, que
leite materno. Isso. É a principal fonte. Né? De caloria, de nutriente é o leite materno. E o resto ela está conhecendo. A gente fala assim, né, que a criança demora às vezes um ano e meio para andar, ela demora, né, meses também, às vezes mais de um ano para falar, mas a gente quer que ela aprenda a comer de uma hora para outra. E não é bem assim, é uma coisa que tem que ser aprendida e tem que ser devagar. Então, no tempo dela. No tempo dela. A gente fala muito do BLW, ou mesmo se não for, se o método escolhido não for o BLW, você deixar a criança ter esse contato, né? De pegar o alimento com a mão, o BLW é muito isso, respeita muito a criança, os sinais de saciedade, a criança que comanda, é ela que vai guiar a introdução alimentar. Então, esse contato que ela tem, que eu estava falando, né? Você, quando conhece uma pessoa, você não fica amiga dela de uma hora para outra ao mesmo tempo, você, pelo menos... Não deveria, né? Não deveria, mas a mesma coisa é a criança com alimento, então ela pegar, ela sentir na mão, ela sentir o cheiro, ela botar na boca, isso tudo é importante. A gente tem receptores nas palmas das mãos, dos pés e na boca, e isso tudo está interligado e ajuda a criança a fazer esse reconhecimento. Ela vai se tornar amigo do alimento, vai se familiarizar com aquilo, e aí com isso, com essa proximidade, você consegue manter uma alimentação saudável por mais tempo com a criança. Como a gente citou o BLW, você poderia explicar um pouquinho o que é o BLW? Então, o BLW é o desmame guiado pelo bebê. Então, o bebê, o alimento é o foco e não o cuidador, né? Não é a mãe que é o foco. A criança tem que focar no alimento, ter esse contato de textura, de pegar o alimento com a mão e sempre respeitando muito os sinais de saciedade, porque a criança ela tem um sinal de saciedade, de fome, saciedade muito melhor do que o nosso. Se ela começa a demonstrar que ela não quer, porque ela está satisfeita. É porque ela está satisfeita. Então no BLW a gente dispensa as papinhas tradicionais, né? Os alimentos são, no caso de, por exemplo, uma cenoura, um brócolis, eles são cozidos sem sal. Sem sal. Né? Porque a criança não deve ter contato com sal. Exatamente. Até 1 ano de idade. A partir de 1 ano de idade, ela já começa a comer a comida da família, né? E que a gente espera que seja com pouco sal. A comida da família, em excesso, não faz bem pra ninguém. Sim, nem e o açúcar adultos. até os 2 anos de idade também. Então os alimentos são ofertados assim, em pedaços. Pedaços, né? palito. Sólidos. Isso. Né? E para início, de maneira que a criança consiga segurar com a mão, porque ela tem o primeiro reflexo é segurar com a mão fechada. E aí mais pra frente, lá pros 9, às vezes eu já vejo criança com 8 meses já iniciando o movimento que a gente chama de pinça, que aí a gente pode fazer cortes menores para a criança realmente pegar e colocar na boca. Mas aí os alimentos têm que ser, é bom que sejam cozidos no vapor para a gente conseguir manter a quantidade de nutrientes, né? Preservar os nutrientes. E a textura, né? Porque quando a gente fala de BLW, alimento inteiro, a gente tem sempre que pensar no engasgo. Aí a gente fala de engasgo e de gag, que na verdade é um reflexo de proteção da criança justamente para evitar o engasgo. Aquele blé que a criança faz, que todo mundo assusta, mas na verdade o que deve assustar é quando a criança não faz nada. Sim. A criança fica parada, porque o engasgo, a criança não faz movimento nenhum, ela simplesmente para. Então aí é interessante quem optar por esse método ter orientação e ver vídeos sobre a manobra de Heimlich para poder, né, colocar a criança, bater nas costinhas para poder fazer com que tire o alimento que vai ficar ali. Mas na verdade, Lari, lendo, assim, me informando sobre o assunto, eu vi que é muito maior o índice de engasgo com leite materno, com o próprio leite materno, é impressionante isso, né? Do que com um alimento sólido, uma criança de 6 meses. Que é mais por conta da preocupação. A mãe, quando vai dar, ela fica ali em cima, ninguém dá o alimento, ela toma essa banana aí e vai fazer outra coisa. Então, com o leite materno, eu tenho, assim, casos de crianças que realmente engasgaram de ter que ir para o hospital e tal. Então, pode acontecer e é até mais fácil de acontecer. Então, o que tem que ficar é prestar atenção, ficar sempre do lado da criança
E outra dica que eu dou sempre para as mães é: tá cozido, tira um pedaço do alimento, bota na sua boca se a criança não tem dente ainda e tenta você com a sua língua, empurrando a sua língua no céu da boca, você tenta despedaçar o alimento dentro da boca dessa maneira. Se você consegue, a criança também vai conseguir. E ainda melhor do que você. No caso, por exemplo, das papinhas, quem opta pelo método mais tradicional, né? Isso. O importante, o que seria importante assim, de dica pra gente dar? Não colocar sal. Não colocar Mas sal. isso, eu achei interessante que a Larissa acabou de me falar, que o fato de não ter sal não significa não ter tempero. Não, de jeito nenhum. Você pode colocar, não é interessante botar uma pimenta, né? Coisa muito picante. Mas pode ter cebola, pode ter alho, pode ter temperinho verde, ervas frescas, até ervas secas, pode, não tem problema nenhum colocar. Não precisa ser aquela comida sem graça, pode ser temperada, porém sem sal. É que a gente tem um apego muito grande ao sal, né? E assim, não vai fazer BLW, vai fazer o método mais tradicional, então sempre buscando aquele método mais participativo, aonde a gente amassa os alimentos separados para que a criança consiga reconhecer, de acordo com a cor, o sabor. E sempre ter, vai fazer batata amassadinha, não precisa, pelo amor de Deus, né? Peneira e liquidificador tá totalmente fora. Então é amassar com garfo e ter sempre um pedacinho do alimento que você tá, ou dos alimentos que você está oferecendo, para dar na mão da criança, para ela reconhecer também que ela está comendo ali, aquela batata amassadinha que ela está comendo, ela vai ter o contato com a mão e vai colocar aquele alimento na boca. Então também. Eu cortaria um pedacinho no estilo do alimento que é ofertado no BLW, mas eu ofertaria também ele amassadinho para ela ter conhecer das duas formas. Isso. E assim, quando vai dar se optar, né, pela utilização da comidinha amassada, tudo separadinho, se vai usar a colher, é a colher, você tem que pegar com a colher e você tem que colocar na frente da criança, nunca enfia o negócio na boca da criança. Ela que vai até você. Ela que vai até a colher, ela que tem que ter o interesse. Então ela pode ouvir direto com a boca, muitas crianças vêm primeiro com a mão, pega a colher com a mão e enfia na boca, ou pega a colher com a mão, tira o alimento da colher primeiro para dar aquela reconhecida e depois coloca na boca. Isso acontece muito. E outra coisa também que eu falo também, que é uma maneira da gente evitar o engasgo. As mães, principalmente quando a criança não come muito bem, enche a colher, enfia na boca da criança e depois puxa para cima. Puxando para cima, tudo aquilo que estava ali na boca da criança vai ficar agarrado no céu da boca, porque ela tem um palato mais fundo. Então isso é risco de engasgo também. A comida não fica distribuída na boca, ela fica toda agarrada no céu da boca. Entendi. Então é outra coisa que a gente tem que também prestar atenção quando vai utilizar a colher, né? E na hora de iniciar mesmo a introdução, o que é mais interessante? Frutas, legumes? Assim, existem linhas diferentes, né? Eu aqui eu utilizo que a gente chama de gentil, que é utilizando os alimentos, as frutas, que são mais adocicadas, então tem um sabor mais semelhante ao leite materno, que é um sabor que mais agradável. Mais agradável, que a criança já conhece. Sim. Então existem outras linhas, né, que trabalham de outra maneira, que acho que tem que iniciar com legume primeiro, então assim, isso vai muito da conduta de cada profissional. Eu costumo fazer dessa maneira, utilizar... Depois a gente começa com as proteínas, começa com frutas ou legumes e na sequência oferece proteína, né? Isso aí, você vai dando os alimentos, as frutas... Quanto que a gente dá a Melissa? Criança comer. Isso aí eu já comi desde 4 vezes, eu acho, né? Então, vai dando gradativamente os alimentos, né? Depois inicia as proteínas, mas nada de ficar esperando demais, né? A gente também tem que prestar atenção e respeitar. Não, você tá com soninho? Tá. Fala, tia, eu tô morrendo de sono. Sozinha. Tô com soninho, Aqui, sua Melissa. Aqui, bem babada. Os antecedentes de cada criança também, os casos de alergia, então tudo é muito particular, não tem uma regra, tem que ser assim, tem que ser nesse tempo, tem que começar desse jeito, tem que dar isso, então isso tudo
tudo vai muito de cada E no caso de alergia, o que você vai ofertar exatamente. vai ter relação direta com o produto, né? Com o alimento. Isso aí. Então, teve uma pergunta, eu acho que fizeram sobre alergias. Alergia à proteína do leite de vaca, que é totalmente diferente. A gente estava falando sobre a questão da alergia. Da alergia à proteína do leite. Os alimentos sem lactose não podem, não devem ser oferecidos quando a criança tem alergia à proteína, porque são coisas diferentes. A lactose é o açúcar, o carboidrato do leite, que é diferente da proteína. Então, que foi uma pergunta que fizeram. Então, não pode, né, utilizar alimentos sem lactose para as crianças, né, ou quando a mãe está amamentando e precisa fazer restrição, realmente tem que se evitar. E uma coisa interessante também que a gente conversou aqui, a Melissa, no primeiro mês de vida dela, ela acordava uma vez à noite. Pensei, meu Deus, estou no céu, né? A partir do segundo mês, ela dormia a noite inteira. Então a gente fazia o ritual do sono dela, dava o banho 8h30, colocava ela para dormir, ela ia acordar 6 horas da manhã, então eu dormia a noite toda. Ela completou 6 meses, começou a introdução alimentar. Meu Deus, eu me transformei num zumbi. Porque ela tinha acordado muitas vezes à noite. Eu estava preocupada, né? O que eu estou fazendo de errado? O que mudou? É porque ela está crescendo? E aí a Larissa me falou que tem a ver com a introdução alimentar, a introdução alimentar muda a rotina do sono, né? Tanto do dia como da noite, muda também a função intestinal, porque assim, ela já estava recebendo, no caso da Melissa, só o leite materno, que já é aquela coisa que já vem assim praticamente digerida já, então ela tem o trato gastrointestinal, o sistema digestório dela, intestinal, tem pouquíssimo trabalho, tinha, né? Tem ainda, porque ela é ainda, então tem pouquíssimo trabalho para poder lidar com aquilo que vem no leite materno, então a gente começa a colocar nutrientes de formas diferentes, né? Maiores, coisas maiores que o intestino e o estômago, principalmente o intestino, tem que trabalhar mais em cima. Entendi. E isso muda a função intestinal, então a criança que sempre, né, fez cocô bonitinho, começa a ficar constipada e isso acaba também, por tabela, atrapalhando a rotina do sono. Né? E tem um período assim, é logo no início? Geralmente mais no início. Graças e a depois Deus. As coisas vão entrando, a gente tem que dar esperança. Depois as coisas vão ela, né, ela vai, o organismo dela vai se acostumando, o organismo se né? adapta e aí ela vai entrando numa rotina que pode ser que seja uma rotina diferente, assim, eu falo de horário, né, de sono e tal, mas ela vai se readaptando. E aí depois vai vindo uma outra fase, como diz o meu marido, né? Criança é igual a videogame, cada fase é mais difícil que a outra. E a gente vai lidando com essas fases e as coisas vão passando, a gente vai ver que vai passando. E mais o quê? Em relação à água. Enquanto a Melissa, ela apenas mamava, né, só o leite materno, não era necessário oferecer água para ela. Isso. A partir do momento que nós começamos a introdução, começamos a oferecer outros alimentos, a água entra em cena. Exatamente. Quando oferecer? A água, ao longo do dia, né, na hora que você vai tomar água, oferece água para a criança também, é bom, ainda mais aqui em Colatina, cidade O muito ideal quente. é acostumar ela com água gelada, com água a temperatura ambiente. Eu gosto da temperatura da água em temperatura ambiente. Porque os alimentos, por exemplo, vamos fazer uma cenourinha cozida para levar em algum lugar, o ideal é oferecer sempre temperatura ambiente, até por uma questão de por algum motivo estar em algum lugar, não ter como esquentar aquele alimento, né? Até pela praticidade. Igual a história da mamadeira quente, né? Uhum. Quem criança é acostumada com a mamadeira quente, a mãe acaba tendo um trabalho maior, porque tem que ficar esquentando. E na verdade é só uma questão de preferência, não muda, não é melhor, não é pior. Não, né? Temperatura e com a água ambiente funciona da mesma forma. Mesma forma. Então, durante o dia, na parte da manhã, oferecer, na parte da tarde, então, ir oferecendo ao longo do dia, conforme você vai tomando, você toda hora oferecer água para a criança. Tem uma quantidade ideal, por exemplo, tem uma quantidade de litros de água que é o ideal para um adulto beber. Existe essa tabelinha, assim, por exemplo? Existe, assim, uma conta que se faz para o adulto, que seria 1 ml por caloria. Então, se você consome 2.000 calorias, você deveria consumir 2.000 ml, que seriam 2 litros, que é o básico, né? Uma coisa mais básica. Aí vai de acordo com a idade que a criança está e a necessidade energética da criança. Entendi. Entendeu? Aí vai
um meio litro seria mais ou menos interessante para poder ao longo do dia. Uma criança pequena, assim, de 6 até uns 8 meses. E em relação aos alimentos ofertados, existe alguma tabelinha, por exemplo, tem aquela coisa do prato bem colorido, né, que você sabe que tem um número bem equilibrado de nutrientes, não sei se eu estou usando os termos certos. Sim. Em relação à Melissa, que tem 6 meses, por exemplo, que está na introdução alimentar, existe uma regrinha? O que deve conter, assim, no prato, né? Sempre tem que ter uma fonte de carboidrato, e aí para a Melissa a gente sempre vai mais pro lado das raízes e dos tubérculos, então é batata, os diversos tipos de batata, batata inglesa, batata baroa, batata doce, o aipim ou mandioca, né? O inhame, o cará, então iniciar sempre com esses. E é legal sempre diversificar? Sempre diversificar, você ir trabalhando com eles para depois ir evoluindo para outros, para uma polentinha, para um arroz, né? E conforme, mas assim, eu sempre gosto de começar com as raízes e os tubérculos. Então tem que ter uma fonte disso, porque são alimentos energéticos que vão fornecer energia para a criança. É bom que tenha pelo menos uns 2 tipos de verduras, legumes, né? Então uma cenourinha e um brócolis, por exemplo, você pode colocar lá uma cenourinha e um chuchu. Uma verdurinha de folha eu gosto também, mas né, depois que você já vai testando, vai colocando os legumes, os tubérculos, depois a gente começa a entrar com as folhas também. Então couve, o brócolis entra aí também. No caso do BLW, desculpa te interromper, como oferecer as folhas? As folhas? É interessante oferecer ela mais, assim, o brócolis acaba sendo mais fácil, né? Mas no caso de couve, por exemplo? No caso da couve, é mais, acho que você pode dar uma assustadinha nela para dar uma murchada, né? Porque a couve crua, aquela folha crua, a criança pode até comer, igual comer alface, mas aí é bom se você esperar que ela esteja mais avançada, assim, pra você dar a coisa mais crua. Então, assim, você pode estar fazendo, fazendo uma refogazinha e deixando que aí fica mais molinho para ela pegar com a mão, mas não a folha intacta. Isso. Então, as verduras, os legumes, uma leguminosa, que aí são os feijões. Aí é interessante a questão de, quando você vai iniciar as leguminosas, deixar de molho para poder melhorar a digestibilidade. Então, assim, tem criança que começa a comer feijão e reclama que tá com muitos gases, né? Então, essa questão de você deixar de molho só na água ou na água em meio ácido, né? Ou espremer um limão, ou se não colocar uma colher de vinagre, isso ajuda a imitar o meio ácido do estômago. Então, como se você estivesse pré-digerindo a leguminosa, só que fora da sua barriga, né? Entendi. E aí, isso. Então, você vê que você deixa ali, forma aquela espuma. Aquela espuma ali são os gases, então tem a quebra do fitato, que é um fator antinutricional, que também atrapalha a absorção de alguns nutrientes. E assim, mas pensando na criança mais por essa questão da digestão mesmo. E aí depois isso a gente vai evoluindo, não precisa ficar fazendo tanto, né? E aí dentro das leguminosas a gente tem os feijões, a lentilha, a ervilha, o grão de bico, sendo que quanto maior o grão, sempre é pior a digestão. Então deixar de molho um grão de bico, por exemplo, pelo menos umas 24 horas na água com limão, ou se não com vinagre, e ir trocando essa água. Entendi. E a proteína, né? Uma carne. Se o caso, eu tenho também um pacientinho que é vegetariano, então não consome carne, nenhum tipo de proteína de origem animal, às vezes eles só não come carne, mas come ovo, peixinho. Sempre tem que ter uma fonte de proteína animal, se for o caso, e aí em vegetariano a gente coloca as proteínas de origem vegetal, que aí entram... No caso da soja, por exemplo? A soja, o feijão, essas leguminosas. A gente adequa a quantidade para a criança. E eu acho que é isso. E o mais importante, que a gente fala até com criança mais velha, são as 5 cores no prato. Então sempre contar aquele prato colorido, além de chamar muito mais a atenção da criança
dá muito mais vontade de comer aquele prato bonito, colorido. Sim. Isso tem a ver também porque Deus fez certo. Então aqui, isso aqui é vermelho porque tem esse tipo de nutriente, esse é branco. É verdade, né? Então por isso essa variação, tem que ser variado para a gente conseguir obter da alimentação, da natureza, tudo que a gente precisa. E aí uma última pergunta que eu vou te fazer, porque eu acho que você esclareceu muita coisa. É claro que isso não substitui, né, gente, a consulta com o profissional, porque é muito importante esse acompanhamento. Cada caso é um caso. Cada caso é um caso, por exemplo, no caso das alergias, no caso, enfim, no caso da criança ter que iniciar antes, ou como a gente já conversou aqui. Mas uma dúvida também em relação aos alimentos orgânicos. O ideal seria que a gente ofertasse sempre os alimentos orgânicos, que a gente consumisse sempre os alimentos orgânicos, mas a gente sabe que muitas vezes alguns alimentos a gente não encontra, né? Por exemplo, aqui em Colatina tem alimentos que eu nunca vi orgânicos. Como proceder? Como proceder? Tem umas técnicas que a gente usa para poder tirar pelo menos o agrotóxico que está da parte de fora do alimento, né? Aquele que não vai ser descascado. Então eu sempre dou o exemplo da uva, que é uma coisa difícil de você achar orgânico e é uma coisa que tem agrotóxico. Então, você pegar 1 litro de água, colocar uma colher, ou uma colher de sopa, ou de sal ou de bicarbonato de sódio por 10 minutos. Você deixa ali, você consegue tirar tipo 90% do agrotóxico que tem na parte de fora. Então você pode usar sal ou bicarbonato de sódio, e tem gente que usa também a solução de iodo a 15%, mas é mais complicado, você tem que mandar fazer na farmácia. Então sal e bicarbonato de sódio uma coisa é mais que todo mundo fácil. tem em casa, né? Isso aí. Deixa ali, né, lava, depois coloca ali, depois lava em água corrente, depois você vai higienizar. Ou com vinagre, ou com hipoclorismo de sódio, para poder tirar os micro-organismos. Então, primeiro você tira o agrotóxico, depois você tira os micro-organismos. E tá procurando, assim, sempre os alimentos da safra, da época, porque como eles estão na época, se utiliza menos agrotóxicos, né, pesticidas, utiliza menos nesses alimentos. Se você conseguir ter alguma coisa, plantar alguma coisinha em casa, temperinho, que é coisa fácil, sempre é bom. E deixar para comprar o agrotóxico, que assim, eu tenho muita reclamação que é caro, mas assim, sempre procurar pelo menos aquele que na sua casa se consome mais. Então eu sempre dou exemplo. Isso é bem legal, né? Sempre dou o exemplo do meu filho, que come pepino todos os dias. E o pepino é um dos alimentos mais ricos em agrotóxico. Então, assim, o pepino vocês priorizam comprar exatamente, orgânico. não precisa comprar tudo, mas prioriza aquilo que se consome mais na sua casa e aquilo que tem mais agrotóxico. Então, tem umas tabelinhas da Anvisa que tem essa coisa da quantidade de agrotóxico em cada alimento. É interessante olhar para poder ir vendo e fazendo, observando, né, e estar comprando assim. Muito obrigada. Acho que é só. Acho que a gente começou muito bem. É longo. É longo, muitas informações. E eu queria te agradecer pelas informações. E agora vamos começar, vamos dar continuidade, né, a essa introdução alimentar da Melissa. Agora a gente vai mudando as etapas, acrescentando mais alimentos. Ela vai conhecer agora as proteínas. E eu volto a compartilhar com vocês outras dicas.